Olá, irmãos. Nós vamos começar então a enviar alguns vídeos diariamente, como o pastor Marcos compartilhou, eu, o Lucas, o pastor. E então hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra breve que está lá em 1 Pedro, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Começa assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu só quero ler esse texto, esse trechinho com vocês. E eu quero chamar a atenção de você para algumas palavras, para uma palavra especificamente que Pedro usa aqui. Veja como ele fala: aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Pedro está nos colocando aqui aos cristãos em geral. Ele está identificando eles como forasteiros da dispersão, como pessoas que estão fora da sua terra, num espalhamento, como um exílio. Para vocês que acompanham minhas aulas, para vocês que acompanham algumas coisas que eu já ministrei na igreja, você se lembra do exílio, de como o povo de Israel vivia numa terra abençoada, terra que emana leite e mel, uma terra onde a presença do próprio Deus se manifesta ali, e eles são tirados daquela terra, e eles vivem como forasteiros na dispersão, na Babilônia, na Assíria, nas terras distantes da sua terra natal, daquele país que era a herança deles. Assim como Adão e Eva foram exilados, foram dispersados do jardim, da presença santa de Deus, daquele lugar onde havia a provisão, a beleza, a perfeição de Deus se manifestando em uma perfeita comunhão ali. Nós, eu e você, Igreja de Cristo, somos eleitos, mas nós somos como forasteiros da dispersão, porque nós vivemos no Brasil, nós vivemos nessa terra, mas nós vivemos ansiando o dia em que o nosso lar eterno, nossa herança nos será dada, e que nós então nos sentiremos em casa, num lugar como nós sabemos no final ali da história bíblica, que diz que é um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais incertezas. E isso serve de consolo tanto para mim quanto para esses cristãos que estavam recebendo a carta de Pedro, que estavam passando por perseguições e muitas incertezas. Eles estavam sendo vítimas de perseguição, estavam tendo seus bens confiscados, não tinham certeza de nada, não tinham certeza do que aconteceria no dia seguinte, não tinham certeza de provisão, mas eles podiam ser consolados pelo fato de que eles são como forasteiros da dispersão, que vivem como se estivessem vivendo no exílio da Babilônia. Nós vivemos na dispersão, mas nós temos uma esperança, uma promessa feita por Deus que não pode mentir, que um dia toda essa luta, toda essa dor, todas essas incertezas que nos acometem, elas vão passar. E nós estaremos ali na nova terra, no novo céus e nova terra, na nova Jerusalém, na habitação da glória de Deus. Então naquele dia, nós seremos plenos em Cristo Jesus. Nós estaremos glorificados em Cristo Jesus. E ali, meus irmãos, não haverá nem doença, nem nada que possa nos acometer. Então, nesse tempo de incerteza, de dificuldade, seja consolado, confortado na esperança que nós temos em Cristo Jesus, na graça que nós temos, de que nós hoje vivemos como esses dispersos,
mas nós temos essa certeza. E eu quero te encorajar a ler 1 Pedro. É uma carta que fala muito da questão do sofrimento, de como Deus mesmo assim, Ele é soberano no sofrimento. Veja que no capítulo 4, versículo 19, Pedro ele vai falar que Deus ele é soberano na forma como eles estavam sofrendo. Olha como ele fala: por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Muitas vezes quando nós sofremos, sempre quando o crente sofre, ele sofre segundo a vontade de Deus, como Pedro bem deixa claro aqui. Às vezes a gente não entende, mas a palavra de Deus deixa claro que nós sofremos porque Ele está trabalhando na gente, porque são a forma, assim como Cristo sofreu, de nós nos identificarmos nos sofrimentos de Cristo e nós sermos aperfeiçoados em Deus e nós entendermos que no meio disso tudo Ele é soberano e nós podemos responder a isso, como Pedro bem fala aqui, vivendo na prática do bem. Então, porque nós temos esperança, nós podemos então, através dessa esperança, viver na prática do bem, servindo ao próximo, servindo aqueles que estão aflitos no meio dessa pandemia, aqueles que estão necessitando, que essa seja a nossa prática nesses dias. Deus os abençoe, irmãos.